Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 10. Livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor assim nos diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse dia e por esse momento especial. Obrigado pelo teu cuidado conosco, pelas tuas misericórdias que se renovam, pelo teu amor sem fim. Obrigado, Deus, pela grandiosa obra de redenção que o Senhor realiza. Obrigado, Pai, porque o Senhor cumpre os teus planos, apesar de nós e também através de nós. Ó Deus, fica conosco, nos instrua, nos dá a consciência dos nossos deveres. Faz, ó Deus, com que nós estejamos sempre aos teus pés, prontos para te obedecer, prontos para ouvir a tua voz, prontos para fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Ó Deus, assim seja, pela tua obra, pela tua providência, pela ação do teu Espírito e em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio na providência de Deus. Creio na providência de Deus a ponto de saber que muito antes de sequer nós existirmos, o Senhor já tinha planejado esse exato momento para que nós estivéssemos aqui, nesta igreja, para lermos juntos esse texto, exatamente e especificamente esse texto, no dia do Senhor, no domingo, também no dia em que as mães são homenageadas. Que texto apropriado para nós pensarmos, para nós refletirmos aqui. Meus irmãos, creio também na providência, porque acredito que Deus exerce um total controle sobre os mínimos detalhes de todos e quaisquer acontecimentos que se dão em nossa vida, na vida da igreja ou na história da humanidade. O Senhor, de fato, comanda e administra este mundo pelo seu poder e pela sua providência. A providência de Deus é o que nos sustenta, a providência de Deus é o que nos socorre, a providência de Deus é o que nos concede forças quando nós estamos talvez mais enfraquecidos, ou que nos concede alegria quando a tristeza toma conta do nosso coração. Meus irmãos, é a providência de Deus também que dá direção para as nossas famílias. É a providência de Deus também que faz com que muitas de vocês, irmãs, hoje sejam mães. É a providência de Deus que fará com que muitas de vocês que hoje não são, amanhã virão a ser mães. Irão gerar filhos, e esses filhos serão amados, e esses filhos crescerão nos caminhos do Senhor, e esses filhos serão também protegidos por Deus quando eles estiverem vagando pelo mundo. Nós cremos que pela providência de Deus Ele tem colocado fé no nosso coração. E tem tornado essa fé cada vez mais robusta para que ela seja preservada geração após geração. Para que em todos os tempos sempre haja um povo
para dizer: nós cremos em Deus, Deus de fato existe, e de eternidade a eternidade Ele é Deus. De eternidade a eternidade, de geração a geração, Ele cumpre os seus propósitos. Como é bom crer na providência de Deus. Como é bom crer em um Deus que opera grandes milagres e que faz coisas às vezes improváveis, imprevisíveis. Como é bom, meus irmãos, saber que em momentos de grande aflição, esse Deus pode se levantar em nosso favor. Portanto, hoje eu gostaria de tratar com os irmãos acerca do seguinte tema: Deus providencia socorro. Esse texto mostra que, de fato, Deus providencia socorro. E de quatro formas aqui eu gostaria de ressaltar este ponto. Primeiro, Deus providencia socorro nos momentos mais difíceis. Deus também providencia socorro, em segundo lugar, através dos atos corajosos de seus servos e servas. Deus também providencia socorro através de personagens e de situações improváveis. E Deus providencia socorro através daqueles a quem Ele escolhe e desperta para propósitos especiais. O fato é, Deus tem agido pela sua providência, nos concedendo proteção e socorro. Conforme nós dissemos, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus providencia socorro nos momentos mais difíceis, ou seja, nos momentos mais tormentosos, nos momentos de sofrimento agudo, nos momentos de inquietação, nos momentos de ansiedade, nos momentos de fraqueza, nos momentos em que tudo parece perdido, nos momentos em que parece não haver nenhuma saída. Eis que o socorro de Deus surge. Eis que Deus faz alguma coisa diferente. Eis que Deus intervém na história. Eis que Deus muda o curso natural dos acontecimentos. É isso que acontece aqui. E não tem outra forma de entender esse texto, senão pensando nestas coisas. Deus está aqui, meus irmãos, muito ativo. Vejam vocês que a nossa vida e as coisas que acontecem não são aleatórias, não são casuais. Não! Às vezes nós parece que pensamos assim, né? Se um ou outro detalhe mudasse, então o resultado seria diferente. Mas nós não podemos perder de vista. Existe um Deus que é o Senhor da história. Existe um Deus que salva, que protege, que resguarda a sua santa semente. Meus irmãos, a Bíblia, ela trata de uma forma muito enfática da história da redenção. A história da Bíblia é uma história só. É a história de como Deus redime o seu povo. E a história de como Deus redime o seu povo, ela é mostrada em partes, não é? Em pormenores. A cada momento, passam-se alguns séculos, mas de repente aparece novamente uma outra prova, uma outra evidência de como Deus está atento, de como Deus é interessado em fazer grandes coisas em meio ao seu povo, para que o seu nome seja exaltado na terra, para que haja uma lembrança, um marco histórico de como Deus agiu em determinadas situações. Portanto, aqui nós vemos, nos momentos mais difíceis, a providência de Deus pode aparecer e aparece. Nos momentos mais difíceis, Deus providencia socorro. Os irmãos vão se lembrar do que estava acontecendo. O povo de Israel estava no Egito, foi bem recebido no Egito num primeiro momento. Depois de alguns séculos se levantou alguns soberanos, e especialmente um faraó, que começou a perseguir aquele povo, que começou a oprimir, que começou a afligir aquele povo, que começou a pesar a mão sobre aquele povo. O faraó teve medo, olhou para os hebreus e viu que os hebreus se multiplicavam sem parar, e pensou: eles ainda um dia vão se voltar contra nós, eles poderão se aliar aos nossos inimigos, nós temos que tomar alguma atitude para que isto não aconteça. E o faraó tentou diminuir o número dos hebreus, em vão. Em vão, porque a providência de Deus se sobrepõe a qualquer tipo de intenção que os homens tenham. Porque a providência de Deus prevalece sobre qualquer ideal, sobre qualquer intenção que os homens possam maquinar nos seus corações. Irmãos, Deus reina sobre os ímpios. Deus reina sobre os governantes da terra. Deus reina sobre nós. É esse o Deus que nós servimos. Então, o faraó se propõe a aumentar a carga de trabalho dos hebreus. O faraó se propõe aqui a fazer com que a vida dos hebreus se torne amarga. Que coisa terrível, né? Mas o texto do capítulo 1 diz que ele fez
com o seu decreto, né, e através dos seus carrascos, com que o povo de Israel amargasse a vida. É por causa disso que a Páscoa judaica era celebrada com ervas amargas, dentre outras coisas que eles comiam ali, né, ou que faziam parte ali da dieta deles na ocasião da cerimônia da Páscoa, ervas amargas. Por quê? Porque eles tinham que se lembrar desse período amargo que eles viveram no Egito. Mas deixa eu dizer uma coisa, deixa eu enfatizar uma coisa. Nos momentos em que a nossa vida se torna amarga, Deus aparece na história com a sua providência. É isso que nós estamos dizendo aqui, meus irmãos. Nos momentos mais difíceis, em que nós sofremos, em que nós lamentamos, em que o nosso coração anseia, em que nós fazemos aquelas orações de lamento, em que nós nos indignamos com o pecado, em que nós vemos a proliferação da maldade, nesses momentos, Deus também manifesta a sua providência que nos socorre, nesses momentos difíceis. Portanto, mesmo que os homens poderosos façam algo, ou mesmo que a igreja sofra algum tipo de oposição, ou mesmo que nós enfrentemos ainda alguns dias e alguns adversários muito, muito difíceis, ainda assim, meus irmãos, a providência de Deus prevalece. Nada acontece fora da providência de Deus. Um pingo d'água não cai fora da providência de Deus. Um pássaro não canta fora da providência de Deus. Uma folha não cai de uma árvore fora da providência de Deus. Os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Todos os nossos dias são contados e determinados por Deus. Então, se estamos saudáveis, se estamos doentes, se estamos aflitos, se estamos em paz, né? Tudo faz parte de um grande plano, um plano maior. E a nossa história particular se encaixa em uma história maior, em um plano maior, que é aquela que Deus escreve. Ele é o Senhor. Nós somos seus servos, nós somos seus filhos e estamos aqui vivendo pela fé. Estamos aqui vivendo em confiança, na confiança de que Deus está dirigindo todos os nossos atos e tudo aquilo que nos acontece. Portanto, mesmo quando o faraó diz e determina que os meninos não devem viver, que os filhos dos hebreus devem morrer, ele tentou muitas coisas e todas elas falharam. Agora Faraó decreta, né, que as crianças, elas devem ser, as crianças do sexo masculino, filhas dos hebreus, deveriam ser lançadas no rio Nilo, ou deveriam ser mortas, né? Não deveriam sobreviver. Ele tentou fazer isso através das parteiras, não deu certo. Agora a ordem é para todo o povo. Verso 22, no capítulo 1, diz que ele ordenou a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Meus irmãos, que quadro difícil, que contexto difícil. Coloque-se no lugar dos hebreus naquela época. Coloque-se no lugar de um crente, de um servo do Senhor ali no Egito, sabendo que muitas mulheres grávidas estavam ali, né? Sabendo que esse povo estava talvez fadado, pelo menos na intenção de Faraó, no decreto de Faraó, eles estavam fadados a serem exterminados. A ideia seria essa, né? Um extermínio, um genocídio de um povo, de uma cultura, de uma nação, né? Que não chegaria nem sequer a se formar. Mas aqui, meus irmãos, esse é um ponto muito interessante também, né? Você pode pensar assim, mas o que essa história tem a ver comigo? O que essa história tem a ver conosco? Né? É uma história bonitinha, de como é que um menino nasceu, de como é que uma mãe teve um cuidado de preservá-lo ali, de como é que ele foi salvo. Essa é a história de Moisés. Mas como é que a história de Moisés se interliga conosco? Sim, o livro de Êxodo vai falar sobre a libertação do povo do Egito, de como o povo saiu lá da escravidão dos egípcios e como eles seguiram pelo deserto em direção à terra prometida. O que é que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, porque essa não é a história meramente de Moisés, essa é a história de Jesus Cristo, lembre-se. Essa é a história da redenção, essa é a história de como Deus salva, essa é a história de como Deus protege, essa é a história de como Deus providencia socorro para nós. Essa é a nossa história. Sim, não é simplesmente que Deus salvou o povo hebreu no passado, Deus salva a sua igreja hoje. Deus salva a sua igreja, Deus preserva os seus ao longo do tempo, ao longo da história. Então nós estamos envolvidos com isso. Um texto como esse, meus irmãos, é para ficar marcado de geração em geração, para mostrar que desde os tempos mais antigos e mais remotos, séculos, milênios atrás, Deus já estava aqui, agindo.
agindo para preservar os seus. Então, lembre-se disso, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tenebrosos, nos momentos mais escuros, nos momentos mais cheios de desesperança, né? Nessas horas, pense sempre, Deus está presente. Deus está vendo tudo o que acontece. Deus não está a par dos acontecimentos da história. Não, Ele está agindo e governando. Deus governa, Deus reina. Então, muito acima de qualquer homem, Deus reina. Nos momentos mais difíceis, Ele reina. Segundo ponto aqui importante, nós dissemos que através dos atos corajosos dos seus servos, Deus providencia socorro através dos atos corajosos dos seus servos. Irmãos, eu quero fazer um destaque agora do verso 2 até o verso 3, por uma razão. Entre o verso 2 e o verso 3, nós temos aqui pelo menos 8 ações de uma mãe. Né? Nós percebemos aqui o destaque à mãe de Moisés, ao que ela fez, e ela fez pela fé. Vejam que o autor da carta aos Hebreus diz que foi pela fé que os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, foi pela fé que eles tomaram aqui a atitude que tomaram, e foi uma fé que moveu uma mãe a fazer o que esta mulher fez. O verso 1 já tinha nos dito, sem identificar o nome, pelo nome, né? Que um homem da casa de Levi se casou com uma descendente de Levi. Então nós temos a indicação de uma tribo e de um casal, né, que se une em matrimônio de uma mesma tribo. E embora este texto não revele os nomes destes personagens, ao longo do livro de Êxodo os nomes aparecem. O pai de Moisés se chama Anrão e a mãe de Moisés se chama Joquebede. Tá? Então eles são de uma mesma tribo. Eles são aparentemente parentes, tá? E eles vão se unir aqui em matrimônio e uma criança vai nascer dessa união. O verso 2 diz que a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Vejam os destaques que começam a aparecer. Verso 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Irmãos, vejam quanto cuidado e quantas atitudes, quantas ações que são praticadas por uma única mulher. E como isso faz muita diferença. Como a ação de uma mulher crente faz diferença no mundo. Como a fé de uma pessoa que se devota a Deus e é fervorosa, como isso pode influenciar na vida das pessoas. O que é que essa mulher fez? Vejam, pelo menos 8 verbos aqui a gente consegue enxergar claramente na tradução do texto. A mulher concebeu, a mulher deu à luz. Aliás, as mulheres devem ser valorizadas pela missão de mães, né? Deus concedeu às mulheres uma missão especial de ser mães. Isso deve ser lembrado. Nós devemos agradecer a Deus por isso, louvar a Deus por isso, porque quando Deus nos concede filhos, Deus está nos dando a chance de fazer diferença no mundo. Quando Deus nos concede filhos, Deus está fazendo com que a fé tenha continuidade no mundo. Os nossos filhos, meus irmãos, eles servem no propósito de Deus para que a igreja tenha continuidade. Para que a palavra de Deus continue sendo proclamada e lembrada anos à frente, depois de nós. Porque nós vamos passar. Mas o que é que nós deixamos como herança? Nós deixamos como herança os nossos filhos e os ensinamentos que nós transmitimos a eles, para que eles façam diferença na geração deles. E eles possam transmitir esses ensinos também aos seus filhos e aos filhos dos filhos, para que a fé se propague. Essa é a ideia. Então, diante de Deus, pais e mães devem orar para que o Senhor lhes conceda este privilégio, para que o Senhor lhes conceda esse tipo de sabedoria, e para que o Senhor faça com que os filhos que nós viermos a gerar, ou pelo menos aqueles que estiverem diante de nós, né? Eu sei que por vezes, também na providência de Deus, algumas pessoas gostariam de ser pais e não conseguem ser, não podem ser. Algumas pessoas gostariam de ser mães e também não podem, mas tudo isso está dentro da providência. É a providência de Deus agindo. Deus pode mudar as coisas ou não, Deus pode nos dar oportunidades diferentes daquelas que nós cogitamos, né? Enfim, mas tudo isso está dentro da providência de Deus.
O mais importante é que aqueles a quem Deus coloca diante de nós possamos influenciá-los. As crianças possam ser criadas, educadas, influenciadas, corrigidas, abençoadas, pelo nosso papel, pelo desenvolvimento do nosso papel, pelas nossas orações. Orarmos pelos filhos, por aqueles que Deus nos concedeu, pelos filhos de outros irmãos e irmãs, que são parte da Igreja de Cristo. São eles que farão diferença na geração seguinte. Enquanto isso, nós devemos fazer diferença na nossa própria geração. E é o que faz Joquebede aqui. É o que faz Arão, o pai de Moisés, também. Então, homens e mulheres que creem em Deus, que confiam em Deus, por vezes são dotados de alguns atos corajosos que influenciam a história. Vamos lá. Então, eu vinha dizendo que ela concebeu, ela deu à luz, ela viu que o menino era formoso. Então, olha as ações verbais. Ela viu que o menino era formoso, ela o escondeu por 3 meses, ela e o seu marido. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, ela tomou um cesto, percebem? Calafetou com betume e com piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Por que eu estou... Eu sei que esses são atos contínuos, são atos correlatos, né? Eles estão dentro de um conjunto de ações. Mas o que eu estou... Não perca de vista o seguinte, nós estamos lidando com um texto. Nós estamos lidando com uma narrativa. E quando o escritor, iluminado pelo Espírito Santo, traz uma ênfase em vários verbos, é porque ele está mostrando o destaque que aquele personagem teve nesse momento. Quer dizer, todas as providências que ela tomou, todas as atitudes, tudo que ela pensou, tudo que ela fez com todo zelo, com todo cuidado, para proteger a vida do seu filho. O que por vezes, irmãos, nós não temos exatamente ciência é de que quando nós estamos agindo em benefício do nosso filho, como crentes, nós estamos, na verdade, agindo em benefício do povo de Deus. É o povo de Deus que está sendo preservado. É para Deus que nós estamos criando aqueles a quem Deus nos concedeu, na sua graça e na sua misericórdia. Então, esses são atos corajosos. Por quê? Porque o rei já havia decretado qual era ou qual deveria ser o destino daquelas crianças. Elas deveriam morrer. Moisés deveria ter morrido. Pela vontade de Faraó, ele deveria ter morrido. Pelo decreto de Faraó, ele deveria ter morrido. Mas não é isso o que vai acontecer, por causa também dos atos corajosos de uma mulher, de uma mãe aqui. Alguns estudiosos vão discutir como que isso aconteceu, os detalhes de como isso aconteceu. Porque vejam só, meus irmãos, teria sido essas atitudes de desespero, ou teriam sido estas atitudes estratégicas? Né? E eu creio que é um pouco de cada coisa. É um pouco de cada coisa. O texto vai dizer que a Joquebede vai colocar um cesto, né, a criança ali, nas margens do rio Nilo. O rio Nilo, irmãos, é de uma extensão absurda. Ele é o rio mais extenso do mundo. Tá? Ele corta todo o norte da África. Então, imaginem vocês a extensão do rio Nilo. O rio Nilo era o responsável por toda a fertilidade daquela região. Ali onde ficava o Egito. Era, sem dúvida, o canal, o rio mais importante ali para que eles pudessem cultivar as suas terras, para que eles pudessem ter as suas coisas, inclusive para que eles pudessem prosperar. O rio Nilo era, inclusive, pelos egípcios, adorado como um deus em determinados momentos da história. Então, para que os irmãos tenham a noção da importância daquele rio. E certamente a mãe de Moisés procurou um trecho do rio mais adequado para deixar ali o seu filho. Talvez não tão por acaso, aquele exato trecho de rio era onde se banhava a filha de Faraó. Né? Então nós podemos pensar ali em um lugar talvez um pouco mais calmo do rio, né? Que permitia que as pessoas pudessem se banhar. Enfim, é claro que é água corrente, estamos falando de água corrente.
Então não se sabe exatamente o que se passou na cabeça de Joquebede. Ela confiou na providência de Deus, mas qual era o plano? Era deixar o menino à vista, certamente, para que alguém o encontrasse. Seria a princesa, a filha de Faraó, que o encontraria ou não? Não sei, não dá para saber se ela tinha, vamos dizer assim, a intenção de fazer exatamente as coisas exatamente dessa forma. Ele confiou na providência de Deus pela fé, né? O fato é que era uma atitude desesperada também, porque o texto, ele diz assim que, o verso 3 diz, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Tomou um cesto de junco, calafetou. Irmãos, Moisés aqui tinha 3 meses de vida. Verso 2 diz, né? Que vendo que o menino era formoso, escondeu por 3 meses. 3 meses. Alguém consegue controlar uma criança com 3 meses? Para não chorar alto. Uma criança com 3 meses chora muito e chora alto, né? É muito difícil esconder uma criança com 3 meses, né? Porque o choro é a forma da criança se comunicar. As mães sabem disso, né? O choro é o jeito da criança dizer que ela está desconfortável, que ela está com fome, né? que ela está com dor. É o jeito, é chorando. Tá? Então, como é que um pai e uma mãe, sob perigo, sob ameaça, vão esconder uma criança com 3 meses de idade? É muito difícil, não dá para fazer. Então, aqui o fato é que Joquebede se arriscou. Ela vai correr um risco, mas é um risco calculado. Em que sentido? Eu creio na providência de Deus. Sim, quando você lê o texto de Hebreus, você percebe que os pais de Moisés creram em Deus e agiram pela fé. Eles creram na providência de Deus, como nós certamente devemos crer. Então, aqui nós temos um retrato de uma mulher corajosa que agiu para salvar o seu filho, para que o seu filho tivesse uma chance de vida. Né? Em um contexto de muitas mortes, de muitos sacrifícios de infantes, ela creu que Deus podia ali fazer com que o seu filho sobrevivesse, tivesse uma oportunidade, né? Quem sabe alguma mulher egípcia possa encontrá-lo e ter piedade e cuidar dele, porque era praticamente certo que Moisés iria morrer se ele continuasse com seus pais. Então, pode ter sido algo mais ou menos planejado, de acordo com o que era possível fazer, né? Quer dizer, é como se eles arriscassem um percentual pequeno de salvação de uma criança que, de outra forma, estava fadada à morte. Veja que situação difícil, irmãs. Vocês que são mães, né? E todos nós, mas vejam que situação difícil. Quer dizer, para salvar o meu filho, eu vou confiar em uma porcentagem pequena de chance que tem, colocando-o no rio, lançando-o no rio, porque é melhor confiar nisso do que deixá-lo comigo. Deixando comigo, ele não vai ter lá chance de sobrevivência. Esse é o raciocínio. Então vamos tomar uma providência possível, aqui dentro do que nós podemos fazer. Tá? Eles vão crer. Eles vão crer no Senhor. E às vezes, irmãos, tudo que nos resta é fazer isso, é crer no Senhor, é dizer, Senhor, este filho te pertence, ele é teu, nós confiamos em Ti, nós não sabemos o que vai fazer, o que vai acontecer com ele, tá? Mas está nas Tuas mãos, está nas Tuas mãos. Então, vejam que facilmente Moisés é identificado como hebreu, tá? Vejam o verso 6. O verso 6 diz assim, que abrindo viu a criança e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então não seria difícil. Por quê? Porque o contexto já deixava claro que as crianças deveriam ser lançadas no rio Nilo. E se de repente alguém se depara com uma criança que está ali no rio, vagando pelo rio ou parado em algum lugar ali na margem do rio, ela vai concluir, talvez também pela fisionomia, esse é menino dos hebreus. Esse é um filho dos hebreus. Irmãos, qual seria a chance de uma mulher egípcia, diante do decreto do rei, diante do que o faraó estabeleceu, dizer, é o menino dos hebreus, e vou contrariar o meu Senhor, o meu soberano, e vou apanhá-lo para criá-lo? Qual seria a chance disso acontecer?
E eu estou falando, qualquer egípcia comum, qualquer mulher comum, qual seria a chance? Aí você pensa, qual seria a chance da filha de Faraó fazer isso? Qual seria? Não é só o soberano que eu estou desafiando, é o meu próprio pai. Eu vou contra o decreto dele, eu vou agir em desfavor. Qual seria a chance disso? Eu imagino o quanto que Joquebede, aqui não menciona, mas talvez Amram, pai de Moisés, estivessem em oração, deixando o filho dizer ao Senhor, tenha misericórdia. Porque não é racional pensar, isso não, quer dizer, não é lógico que isso vai acontecer. Lembre-se, o faraó estava preocupado pelo quê? Ele estava preocupado que o povo de Israel se multiplicasse e dominasse, ou de alguma forma se insurgisse contra os egípcios. Então qual seria a chance de uma mulher egípcia agir, em tese, contra o seu próprio povo e preservar a vida de uma criança que ela havia acabado de ver no rio e com a qual ela não tinha vínculo absolutamente nenhum até aquele momento? Isso mostra um pouco também do que é a graça comum de Deus, que faz, meus irmãos, com que a compaixão ainda possa existir no coração, mesmo de homens e mulheres que não o servem, que desperta o sentimento de pais e de mães para amar os seus filhos, ou aqueles que estão ali diante deles, ou que foram abandonados, né? Mesmo aqueles com os quais eles talvez não tenham vínculo, mas a graça comum de Deus que faz com que a gente veja um sofredor e tenha piedade e compaixão. É isso que vai acontecer aqui também. Mas tudo por causa de um ato corajoso de uma mãe. O verso 7 diz assim, que então disse sua irmã, a filha de Faraó, vejam a atitude agora já da irmã de Moisés, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Irmãos, essa irmã já tinha aparecido no verso 4, né? O verso 4 diz, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Nós não temos também a referência ao nome dela. O nome da irmã de Moisés aparece ao longo, de novo, do livro de Êxodo, e ela se chama Miriam. Na primeira vez que diz que esse casal concebeu, que a mulher concebeu e deu à luz, nós somos levados a pensar que se trata do primeiro filho. O leitor está tendo contato com o primeiro contexto, ele pode ser levado a pensar que se trata do primeiro filho, mas não, né? Porque a gente sabe que Moisés tinha um irmão mais velho, que era Arão, e a gente sabe que Moisés tinha uma irmã mais velha, que era Miriam. E é esta menina, veja a coragem dessa menininha. Sim, né? Talvez orientadas pela sua mãe também, ela acompanha, ela fica ali vendo de longe o que vai acontecer, para agir na hora certa. Ela enxerga, ela percebe que é a filha de Faraó que encontra o menininho, né, o bebezinho, ela vai até ela e faz essa proposta. Que menina corajosa! Sim, uma menina muito jovem, nós não temos aqui muita noção, mas uma adolescente, ela vai até lá e propõe, queres que eu vá chamar uma das hebreias? Ela está correndo risco também. Essa menininha é hebreia também. E ela vai falar com a filha de Faraó. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Como se estivesse fazendo um favor, né? Então ela vai propor ali um favor. Eu posso ajudar, eu posso te servir, eu posso buscar alguém que faça esse papel, que sirva de ama, que sirva de mãe, que dê de amamentar a criança. E ela recebe permissão para que isso aconteça. Então, através de atos corajosos, de homens e mulheres, de servos e servas de Deus, Ele está providenciando socorro. Socorro. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, tenham coragem, confiem em Deus. Às vezes, irmãos, tudo que a gente vai poder fazer em um determinado momento é olhar de longe e confiar, né?
A irmã de Moisés, ela está ali, ó, ela vê, ela olha para ver o que, que vai acontecer. Eles estão na expectativa, eles estão confiando em Deus e observando de longe. Às vezes não é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos, Às vezes nós vamos ter que preparar a situação para protegê-los, para deixá-los o mais em segurança possível, mas eles vão ter que trafegar pela vida. Eles vão ter que seguir o curso dos acontecimentos, do rio, né? E nós vamos ficar à distância, orando e pedindo para Deus, para que seja um Deus providente, para que os proteja, para que os leve ao destino que Ele quer, para que conduza as suas vidas. Nós vamos ficar ali, intercedendo, pensando naquilo que Deus vai fazer. E se for possível, e se for oportuno, nós vamos lá, nós vamos tomar a providência, nós vamos dar um conselho, nós vamos pedir uma ajuda, nós vamos fazer algo, né? Então, é de certo modo aqui o ato corajoso dessa menina, associado ao ato corajoso dessa mãe, que vai fazer muita, muita diferença nessa história. Meus irmãos, nós também dissemos que Deus providencia socorro através de personagens e situações improváveis. O verso 5, já mencionamos, diz: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Note, quem é que vê o cesto? Dá uma olhada, lê o texto aí bem atentamente. A filha de Faraó desceu, ela é o sujeito aqui da frase, né? As suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então quem foi que viu? Quem foi que avistou? A filha de Faraó. Então, na providência de Deus, a filha de Faraó. E talvez, meus irmãos, nós devamos pensar que a providência de Deus realmente agiu aqui nesse sentido, porque seria muito mais, por um lado, a própria filha de Faraó não deveria, em tese, desafiá-lo. Por outro, se tem alguém para desafiar o decreto do Faraó, tem que ser a filha dele. Certo? Alguém mais vai se atrever? Uma criada. Imagine que não fosse ela, fosse uma criada. A criada foi quem avistou, a criada foi quem viu a criança. Talvez o destino da criança pudesse ter sido outro. Não seria pela providência. Mas no nosso raciocínio aqui, na construção do nosso raciocínio, o destino podia ser outro. Se fosse uma criada, ela iria dizer: ok, eu vou peitar Faraó, eu vou desafiar, eu vou correr esse risco. Às vezes as pessoas fazem isso, né? Em contextos extremos de guerra e assim por diante. Há tantas histórias que a gente ouve sobre como algumas pessoas procederam no nazismo, Segunda Guerra Mundial e outros acontecimentos assim, países de grande perseguição, onde os cristãos são perseguidos, países comunistas, países dominados, né, por ideologias mundanas, enfim, seculares. Pessoas tomam às vezes algumas medidas, e medidas extremas, confiando em Deus e confiando na providência de Deus. Então, através dos atos corajosos e através de personagens e situações improváveis, era a filha de Faraó a única possível aqui nesse cenário que poderia ter uma atitude assim, sem temor, sem maiores temores, né? Já que ela tinha uma situação muito mais privilegiada também. E não apenas isso, né, irmãos? É pela providência de Deus, pelo fato da filha de Faraó ter se apiedado de Moisés, que Moisés vai ter acesso ao palácio, que Moisés vai ser criado com o status e os privilégios próprios de quem era filho de uma princesa ali, né? Quer dizer, e é este homem que Deus já está, desde o princípio, preparando para ser o libertador de Israel, para ser o redentor daquele povo, Moisés. Então as coisas não são por acaso. Seria muito difícil para um hebreu daquela época, até mesmo para a mãe de Moisés, para o pai de Moisés, seria muito difícil para um hebreu daquela época imaginar: esta criança que hoje nasceu é aquela que Deus vai usar mais adiante para realizar uma obra tremenda. A gente nunca sabe, né? E a gente só quer que os nossos filhos sejam fiéis a Deus. Para nós isso é tudo. Só que Deus pode fazer coisas
muito grandes na vida dos nossos filhos, coisas extraordinárias. A gente nunca sabe. Tá? E é isso que Deus vai fazer na vida de Moisés. Porque Ele é o Senhor, porque Ele usa as pessoas e Ele conduz os acontecimentos. Irmãos, eu quero falar um pouco mais aqui. Vejam antes aqui, o verso 8. Verso 8 diz que respondeu a filha de Faraó, vai. A filha de Faraó autorizou Miriam, vai, saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Aí o verso 9 diz, então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Que coisa impressionante! Moisés vai ser criado pela mãe nos primeiros anos de vida, vai ser amamentado pela mãe nos primeiros anos de vida, e ela vai receber salário. Às vezes alguns irmãos dizem em tom de brincadeira, ou algumas irmãs reclamam, dizendo assim, olha, ser mãe é o pior trabalho do mundo, né? É um trabalho, em algum aspecto, é a coisa mais trabalhosa do mundo. Você nunca para, nunca tem férias, de manhã, de noite, de madrugada, e estão sempre sendo mães, estão sempre agindo, estão sempre preocupadas com os filhos, e não recebem nem salário para isso, né? E às vezes nem são tão valorizadas por isso. Puxa, que trabalho difícil, 24 horas de trabalho, nem salário tem. A mãe de Moisés, isso é uma brincadeira, óbvio, né? E a gente sabe que ser mãe e ser pai é algo maravilhoso, é um dom de Deus. Mas a mãe de Moisés, ela vai ser mãe, como ela sempre quis. Ela vai dar de amamentar ao seu filho, como era o sonho e o desejo dela nessa situação difícil. E ela ainda vai ser gratificada por isso. Providência de Deus. Você diz assim, que coisa impressionante. Deviam ter muitas mulheres hebreias lactantes aqui, tá? Você imagina, muitas mulheres hebreias que deveriam ter tido filhos recentemente, e algumas filhos homens que elas não puderam criar, que foram mortos. Podia ter sido qualquer uma delas ali, fosse escolhida, mas na providência de Deus tinha uma mãe cuidadosa. Na providência de Deus tinha uma irmãzinha muito inteligente, muito esperta. Na providência de Deus tinha uma filha de Faraó aqui, né? Então, veja que esse início da história de Moisés, ele é marcado por ações de mulheres, não é? Então, tem uma irmã, tem uma mãe, tem a filha de Faraó, com algum tipo de afeição desenvolvida pela criança ali. Que coisa incrível! Que coisa incrível! Então, é isso que vai acontecer. E sabe de um detalhe, irmãos? O contato inicial de uma criança com sua mãe é extremamente importante. Extremamente importante, nos primeiros anos de vida. Então, aqueles que têm filhos pequenos, as irmãs que têm filhos pequenos, que estão gerando, enfim, sabem disso. Então, o contato da mãe com o filho nos primeiros anos de vida é fundamental. Fundamental. E aí, tentem pensar no seguinte, na própria formação da criança. Os educadores, psicólogos, estudiosos, todos admitem o estágio inicial da vida de uma criança é fundamental para se desenvolver aquilo que ela vai ser, aquilo no que ela vai crer, certo? Muito certamente foi nesse contato inicial de Joquebede e Moisés, claro, incluído Arão e sua família, de homens e mulheres crentes, provavelmente foi nesses primeiros anos aqui que Moisés aprendeu quem era o Deus dos seus pais. O texto vai dizer que lá adiante, irmãos, olha só, verso 10. Verso 10 diz, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, e ele passou a ser, da qual passou ele a ser filho. Então, vamos pensar o seguinte, os primeiros anos de vida são trabalhosos. Os primeiros anos de vida, a dependência da criança da mãe é muito grande. Então, a mãe de Moisés vai ter o privilégio de criá-lo, de educá-lo nos primeiros anos de vida.
A partir do momento em que ele é desmamado, não dá para saber exatamente aqui em que momento foi isso, mas certamente é a partir desse momento que nós podemos pensar aqui em uma ocasião em que ele é entregue para assumir essa identidade de filho da filha de Faraó. Quantos anos Moisés tinha? Não dá para saber. 2 anos? 3 anos? Talvez um pouquinho mais. 2, 3 anos de vida? Se a filha de Faraó foi tão generosa assim, ela podia até ter deixado um pouquinho mais, não sei. 4 anos? Estou chutando um pouco para cima. Não sei. Esses primeiros anos foram os anos bem aproveitados, que certamente a mãe de Moisés pôde mostrar para Moisés qual era o seu Deus, qual era o seu povo, quais eram as convicções que ele deveria ter no seu coração, a ponto de, na sequência do capítulo 2, que nós não lemos ainda, nós vamos ver depois, na sequência do capítulo 2, Moisés toma partido de um judeu, de um hebreu, que estava sendo maltratado por um egípcio, e ele mata um egípcio, e ele tem que fugir por causa disso. Moisés sabia muito bem quem era. Ele sabia muito bem quem era. Ele estava no palácio do rei, ele era filho da filha de Faraó, mas ele sabia muito bem quem era. Ele sabia a sua identidade, porque a sua identidade foi forjada desde o início pelos seus pais, especialmente aqui pela sua mãe, porque a sua mãe tinha mais acesso à princesa, né? E ela poderia amamentá-lo e educá-lo e criá-lo. Minhas irmãs, que mensagem para vocês que são mães, né? Mas para aqueles que são pais também. Pensem na diferença que você consegue fazer na vida das pessoas quando elas são jovens, quando elas são pequenas. O mundo já descobriu isso. Cuidado, porque o mundo já descobriu isso. Cada vez mais cedo tentam tratar com as crianças desde pequenininhas. Tentam influenciar as crianças desde muito pequenas, na tenra idade, a fazer coisas ou a pensar coisas que nós não aprovamos, porque o mundo já percebeu. Como é que faz? Como é que faz para mudar a sociedade? Como é que faz para mudar a geração? Como é que faz para tornar algo mais aceitável? É tratando com as crianças desde pequenas. Então, se nós não formos pais e mães dedicados, se nós não formos pais e mães tementes a Deus, se nós formos pais e mães frouxos na educação que nós damos a eles, sem os princípios bíblicos, se nós não conhecermos a palavra de Deus e não a transmitirmos com força, e não orarmos por eles estarão a perigo, meus irmãos, porque o mundo já percebeu. As pessoas sabem muito bem. Como é que eu faço para mudar as gerações seguintes? É tratando com as crianças. Então, se nós queremos que a nossa fé prevaleça, nós temos que ter um olhar cuidadoso para os nossos filhos e para as crianças que Deus nos concedeu. Mas eu quero falar em quarto e último lugar aqui, meus irmãos, vejam que Deus providencia socorro através daqueles a quem Ele escolhe e desperta para propósitos especiais. E aqui tem coisas impressionantes no texto, que eu não posso deixar de falar. Não posso deixar de falar. Irmãos, Moisés, ele é um tipo de Cristo. Existem vários paralelos que podem ser feitos entre Moisés e Jesus Cristo. E não é à toa, não é por acaso. É porque Deus está mostrando qual é a intenção dele. Moisés funciona como se ele fosse um primeiro redentor, que figura o redentor final, que é Jesus. Deus vai usar Moisés para quê? Para salvar um povo. Jesus vai fazer o quê? Ele vai ser entregue para quê? Para salvar um povo. Vocês lembram o que acontece quando Jesus nasceu? Jesus é filho de uma mulher humilde, mas muito crente. Uma mãe muito crente, um pai muito crente. José, que é dado ali como seu pai, né, adotivo. E Maria é uma mãe muito crente, uma mulher muito crente. O que acontece quando Jesus vem ao mundo? Coisas muito semelhantes com o que acontece aqui. Vejam, Moisés nasce e o povo dos hebreus estava debaixo de um poderoso império, sob o domínio de um poderoso império. O Império Egípcio. Quando Jesus nasce, o povo de Deus está sob o domínio de um poderoso império, o Império Romano. Quando Jesus nasce, Jesus é perseguido por um tirano, um homem que quer ceifar a vida das crianças de 2 anos para baixo, Herodes. Aqui, quando Moisés nasceu, ele nasceu também sob o decreto de um tirano que quer tirar a vida das criancinhas. Todos os meninos hebreus que nascerem, lance-os no rio Nilo. Joguem no Nilo. Percebem os paralelos? Vejam os paralelos.
Então, meus irmãos, é através de Moisés e através de Jesus, Deus está providenciando um mediador. Moisés funciona como um mediador entre o povo e Deus. Aqui. É um mediador humano, portanto um mediador falho. Né? Assim como todo o sistema do Antigo Testamento figurava aquele mediador perfeito, que é Jesus Cristo. Então, nós temos a Páscoa judaica, celebrada pelas ações de Moisés, à frente do seu povo, livrando, fazendo o povo passar pelo mar. Nós temos a Páscoa cristã, através do mediador, Jesus Cristo, aquele que vem libertar-nos da escravidão espiritual maior. Então pensem em Moisés como um tipo de Jesus Cristo, como o Redentor de Deus para aquele momento, mas que simbolizava o Redentor maior, Jesus Cristo, em quem nós confiamos verdadeiramente. Irmãos, alguns detalhes no texto. Vamos a alguns detalhes no texto. Eu não posso deixar passar isso aqui despercebido. Tá? No versículo 3, diz assim: não podendo, porém, escondê-lo, o que é que fez Joquebede? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Presta atenção nessa expressão. Cesto de junco. O que é que ela fez com esse cesto? Calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Você sabe qual é a palavra para cesto aqui? A palavra para cesto aqui, meus irmãos, é tebá, uma palavra hebraica, que significa, sabe o quê? Baú ou arca. Isso mesmo que você ouviu, arca. Você sabia que no livro de Êxodo, somente aqui, no capítulo 2, no Antigo Testamento, tá? Somente aqui no capítulo 2, e nos capítulos de Gênesis, ali, entre o capítulo 6 em diante, do contexto de Noé, é que nós temos essa palavra. Lá, essa palavra aparece umas 26, 28 vezes em Gênesis. Aqui, ela aparece algumas vezes. Para indicar o que, irmãos? Volte a sua Bíblia aí, vá lá em Gênesis capítulo 6, dá uma olhada como a instrução é absolutamente semelhante. É totalmente similar. Gênesis capítulo 6, quando Deus ordena a Noé que construa a arca. Verso 14. Verso 14 diz: faze uma arca. Certo? Faze uma arca de tábuas e de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Percebeu? Então, o que é calafetar, meus irmãos? O que é o betume? O que é o piche? Então, a ideia qual é? Vamos lá, vamos fazer uma relação aqui. É como se este cesto em que Moisés fosse colocado fosse uma arca em miniatura. Ou, fazendo o raciocínio contrário, é como se o cesto de Moisés fosse aquele barco em miniatura, né? Ou o contrário, é como se o barco, a grande embarcação de Noé, fosse o cesto projetado, né? Para algo bem maior. Então, ou seja, Moisés, que é o autor de Gênesis e de Êxodo, está falando de algo similar. É como se ele estivesse falando quase que da mesma coisa. Certo? Como é que a salvação veio ali através de Noé? Noé, pela fé, construiu a arca. Aliás, Noé está lá na galeria dos Hebreus também. Pela fé, Noé preparou uma grande arca, atendendo à vontade de Deus. E ele pôs piche, betume, calafetou. A ideia é: ele tornou aquela embarcação impermeável. Ele tomou o cuidado para usar a substância adequada, isso foi definido por Deus, ali, para que a embarcação ficasse impermeável, pudesse resistir às águas. Né? É isso que a mãe de Moisés vai fazer. Ela vai usar piche, uma substância grudenta, né, de cor preta, e ela vai passar ali, ela vai vedar. Ela vai vedar aquele pequeno cesto
que vai servir para Moisés, pequenininho, como uma pequena embarcação. E vai deixar lá, né? Nós não sabemos, o texto não diz, tá? Se esse cesto ficou mais ou menos paradinho ali, à margem do rio Nilo, se ele flutuou um pouco pela água do rio, a gente não sabe. Mas seja como for, teve contato com a água e a mãe de Moisés tomou cuidado para tornar aquele cesto impermeável, como Noé teve o cuidado para tornar a arca impermeável pelas águas, e através das águas Deus preservou os seus fiéis e preservou o seu povo. Coisa fantástica. É fantástico isso, irmãos. De algum modo, vejam, a Bíblia vai relacionar Noé com Moisés para mostrar o quê? O que nós estamos dizendo desde o início, que Deus preserva a sua semente. Ele preservou lá atrás. Quando o mundo inteiro se corrompeu, e só uma família permaneceu crente, Deus preservou o povo. Parecia que tudo estava perdido. A geração de crente vai acabar porque não tem mais crente no mundo. Imagina, só Noé e a família dele. Mas os filhos que Noé e a sua família poderiam gerar não seriam páreo para todo um conjunto de uma humanidade que tinha se corrompido. Concorda comigo? Eles iam ficar cada vez mais minoritários e podiam se extinguir. Deus faz a coisa acontecer de uma forma totalmente diferente. E o mundo recomeça através de Noé e a sua família crente. Olha que coisa extraordinária. Aqui, meus irmãos, o contexto também é muito perigoso. E o povo de Deus está prestes a desaparecer, mas eis que Deus surge para fazer com que a história tenha um rumo diferente. Então, cesto é a palavra aqui que indica arca, que aponta para a arca de Noé, que aponta para a providência de Deus na salvação e no socorro do seu povo. De novo, fica comprovado isso, né, que Deus providencia o seu socorro. Uma outra questão aqui, meus irmãos, eu quero agora me centrar um pouco mais no final do texto. No final do texto. O verso 10, especialmente o final do 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Esse nome Moisés é também muito curioso isso, né? É também muito curioso. Porque esse nome Moisés, ele pode estar relacionado a uma tradição egípcia. Você tem alguns faraós que tinham nomes com um sufixo muito parecido com esse. Você vai se lembrar de Tutmés ou de Ramessés, né? E que lembra alguma coisa como Moisés. E que em Egito teria esse significado aqui que a princesa quis associar. Ou pode ser um nome semítico. Vários dos estudiosos admitem que Moisés é um nome semítico porque há um verbo hebraico que no particípio soa como massar, alguma coisa assim, e lembra Moisés. E tem esse significado de retirar ou tirar, né? Que é um significado empregado aqui pela filha de Faraó. Moisés, porque das águas o tirei, das águas eu o retirei. Então talvez ela pode ter encontrado a criança, visto que era uma criança hebreia, era filho dos hebreus, era um menino dos hebreus, e ter dado a ele um nome que lembrasse ali a sua etnia. Possível, mas é possível também que ela tenha, na verdade, levado em consideração as suas próprias tradições egípcias. O fato é, Moisés nasceu para fazer diferença na história. Moisés vai ser um homem muito diferente. Moisés, irmãos, é lembrado até hoje como o maior profeta, como o maior nome entre os judeus, um dos maiores nomes entre os judeus. Claro, você pode compará-lo aí com Abraão, o pai da fé, enfim. Mas Moisés é o grande legislador de Israel. Moisés é o homem que vai funcionar como mediador do povo. Moisés é o grande responsável pela Páscoa judaica. Moisés é o responsável pela Torá. Quem é que escreve a Torá dos judeus? Os 5 primeiros livros da Bíblia. É Moisés. Então Moisés se torna um homem grandioso pelo que ele vai fazer. Para vocês terem uma ideia, na Torá, o nome de Moisés aparece algo em torno de 647 vezes. O nome dele, a referência a ele.
80 vezes o nome Moisés aparece nos profetas, nos escritos dos profetas. Algo em torno disso, tá? 40 vezes Moisés é citado em outras partes do Antigo Testamento. E a gente só está falando do Antigo Testamento. Você imagina Moisés ter mencionado no Novo Testamento, mais outras tantas vezes. Que diferença, né, que um homem pode fazer quando ele é conduzido por Deus assim na história. Então, este Moisés vai ser o grande libertador. E veja que ironia, porque alguns enxergam aqui um significado quase que profético no nome dele, tá? E eu diria, não talvez um significado profético, mas um significado redentivo, né? Porque qual é a explicação do nome Moisés? Porque das águas o tirei. E Moisés vai ser levantado por Deus para quê? Para tirar o povo dele do Egito. A filha de Faraó não tem a menor noção disso. A menor noção disso. Mas ela põe o nome dele de Moisés, retirar, né? E isso vai ter a ver com a providência de Deus. Não é providência? Não é providência? A providência de Deus trabalha na mente das pessoas. Olha que coisa impressionante. E ela vai dizer, olha, esse menino tem cara de Moisés. Então, o nome dele vai ser Moisés. Porque das águas eu tirei. Mas, o que de forma talvez oculta, velada, está aqui subentendido no nome de Moisés, sutilmente. Deus vai usar esse homem para tirar o seu povo do Egito. Aliás, o Egito aparece na história de Jesus, lá, quando Jesus é pequenininho, e aparece aqui também em Moisés. Mais um paralelo, né? Jesus vai para o Egito para fugir do tirano Herodes. Aqui Moisés é preservado no Egito. E ele vive e sobrevive lá no Egito. Mas por causa das intervenções de Deus e das ações também da própria filha de Faraó. Meus irmãos, quero encerrar a minha palavra dizendo novamente, eu creio na providência de Deus. E nós não temos para onde ir, nem o que fazer, se nós não cremos na providência de Deus. De novo, é a providência de Deus que nos sustenta, é a providência de Deus que nos preserva, é a providência de Deus que faz com que nós sejamos pais e mães. Ore a Deus para que Deus continue sendo o Deus providente que Ele é. Confie a sua vida às mãos de Deus, porque Ele é bom, soberano. Confie a vida dos seus filhos na providência de Deus. Meus irmãos, aqueles que são filhos, orem por seus pais, por suas mães, orem pelos seus pais, por suas mães e honrem a eles, creem na providência de Deus também, para que Deus realize grandes coisas na vida deles. Irmãos, eu estou profundamente convencido, e eu já tenho dito isso aqui muitas e muitas vezes, que Deus faz grandes coisas sim, através do seu povo. Deus faz grandes coisas sim, na vida da sua igreja. Mas estes atos de Deus, realizados em favor do seu povo, muitas vezes começam na família. Foi as ações de uma mãe crente, de uma mulher crente, que fez diferença no impacto, que causou impacto na vida de todo um povo. Quando Moisés está no deserto, liderando o povo hebreu, ele tem ali 2 milhões de pessoas sendo conduzidas por ele. Que liderança, né, que Deus levantou? Por causa de uma mulher crente, que creu e confiou em Deus, que instruiu seu filho logo desde cedo. Por causa de um pai que era crente também. Então, pais crentes, mães crentes, entendam isso. Entendam esse papel, entendam essa missão. É claro que como igreja nós devemos fazer os nossos esforços, nós temos papéis a cumprir também, mas isso começa no lar. Isso começa na primeira infância. Isso começa desde cedo. Está na hora, meus irmãos, dos homens se tornarem pastores dos seus lares de verdade. Criarem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Está na hora das mães intercederem pelos seus filhos. Está na hora de nós confiarmos a vida deles nas mãos de Deus.
e fazermos diferença, para que quando chegar a idade da razão, para quando eles tiverem autonomia e possibilidade de fazerem as suas escolhas, façam as suas escolhas como Moisés fez. O texto de Hebreus diz que ele preferiu ser maltratado ao lado do povo de Deus do que usufruir dos grandes tesouros e dos grandes prazeres e luxos que ele poderia ter na terra do Egito. Qual é a escolha que nós vamos fazer, meus irmãos, quando nós estivermos diante de uma decisão assim? Vai fazer muita diferença os valores que foram imprimidos em nós e no nosso coração e na nossa mente desde cedo. Então vamos colocar estas coisas nas mãos de Deus. Vamos confiar que Ele providencia o seu socorro. Providencia o seu socorro nos momentos difíceis. Providencia o seu socorro através dos atos corajosos dos seus servos e servas. Providencia socorro através de personagens e situações improváveis. Às vezes até homens e mulheres descrentes podem agir para manifestar ali a providência, para que a mão de Deus se torne visível para nós. E providencia o seu socorro através daqueles a quem Ele escolhe e desperta para realizar grandes coisas, propósitos especiais. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.